Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Nesta data especial da nossa igreja, dia 4 de agosto, a igreja nos convida a celebrar São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o padre da cidade de Ars. Que você possa também ao longo do dia hoje rezar pelo seu pároco, o padre que atende a comunidade onde você participa, porque São João Maria Vianney é o padroeiro dos sacerdotes. E é muito bonita a história de São João Maria Vianney, porque ele nos lembra as palavras do apóstolo São Paulo: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. São João Maria Vianney, esse homem simples que foi enviado ao povoado de Ars e ali faz o seu apostolado, fazendo com que muitas pessoas se voltem para o céu, se voltem para Deus. Assim como a tradição nos conta que nesse caminho, o povoado era bem retirado, ele conversou com um menino que era um pastor, devia cuidar das ovelhas por ali, e aquele menino ensinou o caminho que levava a Ars. E aí, uma das frases de São João Maria Vianney é esta: você me ensinou o caminho para Ars e eu vou te ensinar o caminho para o céu. É a simplicidade do coração que aproxima as pessoas entre si e estas para junto de Deus. Que nós possamos pedir a intercessão de São João Maria Vianney e rezar por todos os padres que nos orientam, que nos ajudam também na nossa caminhada de conversão e santificação. Vamos juntos meditar a palavra de Deus? Hoje o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos uma coluna e dois tipos de comportamentos. As grandes colunas da nossa igreja são o apóstolo Paulo, que tornou-se o apóstolo dos gentios, e Pedro, escolhido por Jesus, esse pescador. Um representando a missionaridade, esse trabalho apostólico, e Pedro representando essa nossa escola na vivência da fé,
representante do colégio apostólico. E aí nós percebemos duas coisas muito distintas. Quando Pedro pensa de acordo com a vontade de Deus, eis que Jesus diz: é sobre esta fé que eu vou construir a minha igreja. Feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E no final do texto, quando Jesus diz: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém e ali eu vou ser desprezado, vão me maltratar, vão me flagelar, vão me condenar à morte, irão me crucificar e eu vou morrer, porém no terceiro dia eu ressuscitarei. Aqui nós vemos uma outra faceta da mesma pessoa, Pedro, onde ele diz: Senhor, que isso não aconteça contigo, que o nosso Deus Pai te livre de tudo isso, que isso jamais aconteça contigo. E qual é a reação de Jesus? Vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa de acordo, você não está pensando de acordo com a vontade de Deus, mas agora você está pensando de acordo com a vontade humana. Aqui está a diferenciação. Quando nós pensamos de acordo com a vontade de Deus, a nossa fé, ela gera frutos. Quando nós pensamos de acordo com a vontade do mundo, a vontade dos homens, eis que não temos fruto nenhum. De nada adianta a nossa boca dizer: Senhor, eu te amo, mas as nossas atitudes não revelar a mesma coisa. E é aqui que nós precisamos aprender onde está enraizada a nossa fé. Na palavra de Deus Pai que age em nós? Ou naquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Podemos fazer uma junção entre as duas partes? Podemos. Mas o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. É Deus que age em nós e nós transformamos isso em atitude. Aí sim. Agora, nós não podemos fazer o movimento contrário. Agora, influenciados pelas realidades do mundo, queremos transformar a palavra de Deus. Aí não. Aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. E ao invés de fazermos exegese, nós estaremos distorcendo, deturpando a própria palavra de Deus. O movimento para entender a palavra de Deus é este. Deus que nos fala, nós que assimilamos, transformamos em amor e agimos no nosso dia a dia, e não o contrário. Muitas pessoas querem entender a palavra de Deus de baixo para cima. A partir da realidade humana, mundana, querem dizer: olha, está vendo o que Deus está dizendo aqui? Não, nós precisamos entender o que Deus está nos dizendo de fato e aí transformar a nossa realidade. Caso contrário, nós não teremos fruto. Nós não conseguiremos nada e vamos enfraquecer cada vez mais a caminhada de fé, até a ponto de abandonar tudo. Muitas pessoas que abandonaram a religião, muitas pessoas que abandonaram a igreja, é porque elas queriam transformar a palavra de Deus a partir de uma realidade puramente humana. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos transformar a nossa realidade humana com a palavra de Deus que nos fala. Então é Deus que nos orienta para que nós possamos vivenciar a nossa fé. E é sobre isso que nos fala o texto de hoje. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Vamos pensar um pouco sobre isso e pedir a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.